Bom dia, pessoal. Hoje, dia 21 de abril, feriado. Estamos aqui diretamente da minha casa, do sofá da minha casa, para conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê nós ficamos doentes no outono. Sejam todos bem-vindos e eu espero poder colaborar um pouquinho para vocês entenderem o mecanismo pelo qual tem tanta gente tossindo, espirrando e mal aí do pulmão. Vamos chegando devagarinho. Só um segundo que eu acho que a Chica vai pular no meu colo. Não, não vai. Então, vamos lá. Vocês me desculpem a cara de sono, eu confesso que eu acabei de acordar. Então, vamos lá. Vamos iniciar o raciocínio. Para a medicina chinesa, pessoal, o que causa, uma das maiores causas de doença são os fatores patogênicos externos, que são características de cada uma das estações do ano. Como assim? Nós temos aí, no verão, o calor. Nós temos a secura do outono, nós temos o frio do inverno, nós temos o vento da primavera, e aí a gente vai ter a umidade que a gente chama aí de interestação, porque nós temos só 4 estações do ano, mas nós temos 5 elementos da medicina chinesa. Então, a umidade é a característica da interestação. Cada uma desses fatores patogênicos representa um órgão e uma víscera. Eu vou tentar fazer na ordem do pentagrama para quem é acupunturista ou estudante de acupuntura, para ficar mais fácil. Vamos começar lá pelo fogo. Então, o fogo ele representa coração e intestino delgado e está associado ao verão. Então, as doenças de verão vão atacar mais o coração e o intestino delgado. A umidade, ela é característica então, dessa interestação, uma quinta estação que a gente chama, que representa o baço pâncreas e o estômago. Então, nos dias de interestação, o que a gente tem é uma afecção do baço pâncreas e do estômago. Gente, interestação ou quinta estação é aquela estação que, assim, tipo, você não tá aqui, por exemplo, no verão e pá, virou outra estação com todas as características de uma vez. Existem dias, até 15 dias de transição entre uma estação para outra. Então, na medicina chinesa, a gente vai ter uma estação que representa essa transição entre as estações, tudo bem? Que é o que a gente estava, pelo menos aqui em São José dos Campos, a gente estava passando por essa interestação até semana passada, o outono mesmo, começou no início dessa semana, tá? Aí vamos para o terceiro, que é o elemento ali lá no metal. Pulmão e intestino grosso estão representados pelo outono, então pela secura. Então o outono, ele lesiona mais o pulmão e o intestino grosso. O inverno é representado pelo rim e pela bexiga. E aí a gente vai ter o frio. Então, as doenças do inverno afetam mais o rim e a bexiga. E, por fim, a primavera é representada pelo fígado e pela vesícula biliar. Então, nas doenças de primavera, o vento, né, o fator patogênico, eles vão afetar mais o fígado e a vesícula. Tudo bem até aqui? Bom dia, pessoal. Valeu a presença de vocês aí. Oi, Mariana, bom dia. Né? Então, assim, sabendo desses 5 elementos de cada um deles representa, vamos para o nosso outono. Então, eu contei para vocês que o outono representa pulmão e intestino grosso, que está ligado à secura. Por isso, ficaremos doentes do pulmão e do intestino grosso. Mas por quê, Fernando? Porque, assim, se a gente está falando de secura, por que o povo fica catarrento no outono? Né? Você vai entrar num PS agora, se você entrar saudável, você vai sair doente lá. O que acontece é o seguinte, gente. A gente tem a secura. Então, a secura, quando está seco para o lado de fora, o tempo está seco, o que vai acontecer é que nós vamos juntar umidade dentro do corpo para poder preservar a nossa saúde. Olha que interessante. Então, qual que é a reação do corpo normal à secura externa, o tempo seco? Aqui em São José, gente, semana passada, bom dia Heloísa, bom dia Elbert, sejam bem-vindos. Aqui em São José dos Campos, até meio da semana, a gente estava com 40, 45% de umidade relativa durante a tarde. Isso é muito baixo. Então, o corpo, para poder se preservar, para a gente tentar não ficar doente, o que ele faz? Junta a umidade interna. E essa umidade vai para onde? Essa umidade que a gente acumula no corpo vai para o pulmão. E para piorar a situação, a gente procura comidas confortáveis, porque começou a esfriar o tempo, né? A gente está falando de frio e secura. E no que começa a esfriar o tempo, a gente começa a comer coisinhas mais confortáveis e, consequentemente, mais úmidas. Então, a gente vai para sopinha de batata, a gente vai para chocolatinhos gostosinhos que tem gordura, a gente vai para as frituras que são todas confortáveis para comer no frio. Só que tudo isso é fleuma, tudo isso é umidade pronto para o uso. Você come um queijinho a mais.
E aí teu corpo fala, meu Deus, tá seco pro lado de fora. Então, para equilibrar essa secura do lado de fora, eu vou juntar essa umidade pro lado de dentro. E aí, quando essa umidade atinge o pulmão, você vai juntar catarro, você vai juntar secreção no teu nariz, vai ter sinusite. Não é isso que acontece? Não é isso que vocês estão vendo acontecer com as pessoas? A pele pro lado de fora, que é a sua primeira barreira de proteção contra os agentes externos, vai se tornar seca. Ah, Fernanda, então olha só que legal. A pele fica seca, mas pro lado de dentro poder compensar essa secura, eu vou ficar úmido. Essa é a situação. Ah, Fernanda, então como é que eu vou fazer para equilibrar isso? Você pode equilibrar isso sempre comendo alimentos de forma equilibrada. Você vai comer uma coisa úmida, come alguma coisa que tem uma característica seca, desculpa. Por exemplo, castanhas, você pode comer carne, né, uma carninha de panela, né? Então, assim, coisas mais quentes também você pode comer para compensar a umidade que você está juntando e não comer só coisas úmidas. Existem tabelas, pessoal, de definição de característica do alimento, né? Não é a temperatura de consumo daquilo que você está colocando para dentro, mas sim a característica energética daquele alimento, né? Então, assim, depois eu até vejo se eu posso disponibilizar uma tabela dessa para vocês. Não sei como ainda, mas eu vou tentar. Que não está online. Vou ver se eu consigo colocar online para vocês. Mas são tabelas de alimentos que são neutros, alimentos que são quentes, alimentos que são secos, para você equilibrar isso daí. Então, quando está seco para o lado de fora, se você exagerar no alimento úmido, você vai ficar úmido por dentro. Então, é interessante comer coisas equilibradas, comer alguma coisa úmida, coma algo seco também. E fortalecer pulmão e fortalecer o baço pâncreas. Por que o pulmão? Que é o pulmão que não vai deixar essa secura externa entrar em você. Vamos para um segundo momento dessa história aí. O intestino é afetado pela secura do outono. Então as pessoas reclamam que, além de tudo, o intestino fica mais preso no outono. Fica preso por dois motivos. O primeiro deles, por causa dessa umidade que bloqueia a passagem das fezes do intestino. Lembra que está seco para o lado de fora e você está úmido para o lado de dentro. E pode acontecer de você não curar essa secura no primeiro momento. O que vai acontecer? Não curando a secura no primeiro momento, você vai ressecar os fluidos a gente chama os fluidos do corpo, o pessoal que está online aí, que não é acupunturista, saliva, suor, muco, cera do teu ouvido, tudo isso a gente considera como fluidos corpóreos. Então, no outono, se a secura ela consegue ultrapassar a barreira da tua imunidade, o que vai acontecer? Você vai ressecar os fluidos do teu corpo. Vai ter pouca saliva, vai ter pouca lágrima, vai ter pouco muco. Então, o ouvido coça, os olhos coçam, a boca fica seca, o intestino também vai ficar seco. E aí você vai reclamar que o intestino não está funcionando direito. Por quê? Porque agora, ao invés da secura só ter feito o teu organismo juntar a umidade lá dentro, ela foi tão forte, tão agressiva, que ela entrou no teu corpo e acabou com toda a umidade natural que tinha ali. Então é o segundo momento, exatamente, é os dinhe, não é dinheiro não, é dinhe, que são os fluidos corpóreos, tá? Então vai acabar com tudo ali. Então, momento 1, a secura lá de fora gera um acúmulo de umidade dentro para poder manter o equilíbrio. Você fica gripado, catarrento, com sinusite. Não curei isso direito. A secura que estava lá fora entrou dentro do teu corpo e teve a potência de ressecar todos os fluidos internos que eram normais. E aí o seu intestino fica seco, você urina pouco, e aí começam os sintomas também aí das rinites. Eu não sei quem tem rinite aí. Aí começa coceira no olho, coceira no ouvido, pouca saliva, coceira no nariz, mas sem secreção, porque daí nesse ponto ressecou tudo. O que é pior, Fernanda? As duas coisas são ruins, tá? Então, assim, você tem que estar sempre no equilíbrio. Se está frio, coloca uma blusa. Se está seco, hidrate-se. Tomar bastante água no outono é importante para que você não tenha um colapso de secura nos seus órgãos, tá? Então, Fernanda, mas só isso, só tomar água? Não, você também pode consumir os alimentos que são úmidos, mas não em excesso. Por isso que eu vou ver como é que eu vou fazer para poder passar essa tabela para vocês, porque eu não tenho a menor ideia, tá? De como eu vou passar. Aliás, eu até tenho uma ideia, mas depois eu compartilho a ideia com vocês. Então, gente, é isso. Primeiro você vai ficar catarrento, depois você vai ficar com secura, né? Fernanda, que pontos de acupuntura eu posso trabalhar para evitar os sintomas da secura aqui do outono? São pontos que tonificam a energia yin e os fluidos corpóreos. Caneta e papel aí, pessoal,
eu gosto muito de uma sequência que eu vou falar agora, anotem os acupunturistas de plantão. Gosto muito de E36, associado a BP6, associado a R6 e associado a CS6. Vamos de novo. Gosto de E36 com BP6, R6 e CS6. Quando vocês forem olhar a função energética de cada um desses pontos, vocês vão ver que todos eles são tonificadores de energia Yin. Alguns deles tonificam inclusive o sangue. Então você vai nutrir melhor o teu corpo de energia Yin, que é energia fria, que é energia úmida, e vai trazer de volta para o teu organismo o funcionamento normal da umidade. Umidade em excesso gera doença. Pouca umidade ou nenhuma umidade também gera doença. Umidade em excesso gera fleuma. Deficiência da umidade gera ressecamento dos fluidos. Por isso que na acupuntura nós trabalhamos com o caminho do meio, vamos nos equilibrar. Principais órgãos afetados no outono, pulmão e intestino grosso. Né? O pulmão, 2 vezes, uma por tentar acumular a umidade dentro do corpo quando está seco fora, e aí da secreção, e no segundo momento, o ressecamento do pulmão. O pulmão não consegue funcionar direito em ambientes extremamente secos, de clima seco. E aí vem asma, coceira nos olhos, coceira no nariz, coceira no ouvido. Vocês estão me entendendo? O pessoal que está online aí, dá um joinha para mim, para eu saber se vocês estão... Se eu estou falando grego, japonês, se o raciocínio não está bom porque eu acabei de acordar, né? Se estiver tudo bem, joinha aí. Tá? E aí, eu não posso deixar de falar para vocês, por último, sobre o humor. O que acontece com o nosso humor, né, no outono? O nosso humor fica tão seco quanto o tempo lá fora. O que acontece no outono é que a gente tem de manhã frio, né, normalmente, são manhãs frias, com neblina, né, tão raso. Eu diria que o outono ele consegue juntar um pouquinho de cada estação, né? Porque amanhece frio e úmido por causa da neblina. No meio da tarde, você sai lá com 15 casacos, no meio da tarde você está morrendo de calor, aí você arranca tudo e secura. Aí à tarde começa a ventar, ou seja, você tem tudo. Você tem frio, você tem umidade, você tem calor, você tem vento, você tem tudo num pequeno espaço de tempo, numa única estação, um único dia. Né? Venta pra caramba à tarde, aí volta a ficar frio do deserto de novo à noite. O frio do deserto ele é frio e seco. Aí volta os casacos de novo e volta os chocolate, a sopa, os queijos e tudo que você não pode comer, certo? Então, como é que fica o humor nessa história? Fica ruim, fica seco. No outono, dificilmente você tem vontade de sair de casa. Ah, Fê, mas o inverno é pior. Tá calma nessa hora. Eu também adoro, Vivi. Adoro o outono também. Aliás, eu prefiro sempre as meias estações, né? O outono e a primavera. Mas o que vai acontecer? O seu pulmão é o maior produtor de energia do corpo. Vamos pegar lá na medicina chinesa, lembra disso? Ele pega a energia do estômago para transformar o Gu Qi em Wei Qi, ele transforma a energia de defesa, ele transforma a energia do ar, ele transforma a energia de nutrição. Isso é medicina chinesa. Então, o pulmão é considerado o maior produtor de energia que tem no corpo. Quando chega no outono, diante da secura que nós temos do ambiente, o pulmão não funciona direito. Então, a capacidade que o pulmão tem de produzir energia no outono diminui. Né? Por quê? Porque ele não funciona direito sob secura. Tá? Então, ele não vai funcionar direito no outono. E aí, o que vai acontecer? A sua imunidade vai cair e o seu humor vai ficar ruim. Por quê? Porque você não tem aquela coisa, nossa, vamos fazer, vamos realizar, porque o pulmão está sem energia. Então, é natural que algumas pessoas sintam-se com menos vontade de interagir durante o verão, porque o pulmão não consegue produzir energia diante da secura, e é normal também que a gente fique com uma autocrítica excessiva. Então, no outono começa os papos. Ai, meu cabelo tá ruim. Ai, eu tô gorda. Ai, não sei o quê. Porque o pulmão, ele rege a autocrítica, o achar algo de você mesmo. E como ele não tem muita energia para falar coisa boa, ele vai sempre trazer você meio que para baixo. Lembre-se que depois do outono, o que vem é o inverno, é o frio, é quando a gente se recolhe, né? Quando a gente se retrai. Então, o outono está preparando você para o teu humor ficar ainda pior no inverno, se você não souber equilibrar as coisas. Entenderam a questão do humor, pessoal?
a gente vai ficar seco, vai ficar autocrítico, não vai ter muita vontade de produzir nada, porque o teu pulmão está no momento de economizar energia, porque ele não consegue produzir muita energia diante da secura. Entendemos, pessoal? A minha ideia em relação à tabela, para poder passar para vocês, é a seguinte. Quem está online deve saber aí que eu tenho um blog, né? Quem quiser entrar no blog, ele é o www.facilitandaacupuntura.com.br. Ele tem lá no cantinho um negócio para você se inscrever para receber novidades. Se vocês quiserem receber, eu vou fazer isso. Se vocês quiserem receber essa planilha de alimentos, se inscreve lá, que ainda hoje eu encaminho um e-mail para vocês com essa tabelinha. O que vocês acham? Eu acho que fica legal. Ou, porque senão se for por aqui, gente, eu vou acabar me perdendo. É muita gente assistindo. Tá? Então, se for o caso, se inscreve lá, que daí eu mando para vocês esse material, essa tabela para vocês. Pode ser? Alguém tem alguma dúvida, gente, desse momento de sábado de manhã? Tá um dia lindo lá fora, gente. O que vocês estão fazendo online aqui? Deixa eu ver aqui. Pois é, óbvio, tem essas diferenças, né, entre as estações do ano, né? O verão, por exemplo, o calor, ele agita mais a gente, mas ao mesmo tempo consome muito a nossa energia. Então, o verão, normalmente a gente levanta com um pique e vai dormir muito cansado. Você teve que produzir muito calor e tal, e aí chega no final do dia você está exausto. Então é normal, né? No frio você vê que a gente se recolhe mais, fica mais quietinho, né? No frio a gente tem vasoconstrição, os músculos ficam mais tensos, então a gente quer ficar confortável no quentinho. Na primavera, por causa dos ventos, também agita muito e fica mais irritado. Então, cada estação do ano tem a sua particularidade. Esse ano aqui em São José dos Campos, eu estou achando que está fazendo um outono bem característico, né? Então, é por isso que eu resolvi fazer essa live, que fazia tempo que eu não vi um outono que amanhecesse tão frio e tão úmido com neblina e depois ficasse tão quente, depois viesse a ventar. É até difícil na sua imunidade se equilibrar, né? Eu esqueci de falar os pontos de aurículo, né? Quem só faz aurículo, eu considero vocês colocarem no outono, para evitar as doenças do outono, o ponto de pulmão e os dois Ping Shuan. Existe Ping Shuan superior e Ping Shuan inferior. Os dois ajudam na manutenção da imunidade. Então, para quem faz aurículo, pulmão e Ping Shuan. Já estava esquecendo. Depois, pessoal, puxa minha orelha. Valeu, pessoal! Foi legal estar com vocês. Obrigada aí pela presença. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Hidratem-se, tomem bastante água e usem os pontos de acupuntura para promover a energia Yin. Coloque os pontos de aurículo para proteger a sua imunidade. E bom outono para todo mundo. Bom sábado, bom final de semana. Valeu? Beijo, gente. Tchau, tchau.